Existe um bordão no futebol, do qual eu gosto muito, que diz que clássico não se joga, clássico se ganha. Eu acho que esse bordão ele incorpora a rivalidade, incorpora o espírito que tem que ser usado num clássico. Só que esse bordão, esse espírito, vale para os dois. Afinal é clássico. E clássico é clássico e vice-versa. Por outro lado, ou por isso mesmo, eu não acho uma coisa é, é, absurda perder um clássico. Porque é um clássico, cara. É um jogo onde duas instituições gigantes se enfrentam. Na grande maioria dos casos, eu acho que, se tratando de futebol brasileiro, já chegamos num ponto que, em todos os casos, são instituições centenárias, de rivalidades centenárias. Então, é maravilhoso ganhar e é horrível, porém aceitável perder. Isso como resultado, enquanto resultado final. Todavia, a gente sempre bate na tecla que o problema não é perder, porque perder faz parte do futebol. O problema é a forma que se perde. E a forma. Perder para o Vasco, opinião, deixe que vos fala, perder para o Vasco não é vergonhoso. Nunca foi e nunca vai ser. Pelo tamanho do Vasco. Como ganhar do Vasco, não é surpresa nenhuma. Pelo tamanho do Fluminense. Dito isso, a forma como a gente perde, a forma como a gente se entrega depois que toma o primeiro gol, ainda em vantagem no placar, essa sim, isso é vergonhoso. Um clube do tamanho, do porte do Fluminense, não pode, em hipótese alguma, nem contra o Real Madrid, se apequenar e se borrar de medo, seja lá contra quem for, depois de tomar um gol, estando na frente. O Vasco ganha do Fluminense mais uma vez, merecidamente, e porque quis ganhar mais. Saudações tricolores verde, branco e grená. Eu sou o Beto Senra, sou o suburbano tricolor. Antes de continuar falando sobre o jogo, aí, sobre essa derrota, eu peço para vocês, para todo mundo, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo pro YouTube entender aí que é legal o nosso conteúdo, que a galera gosta. A gente tá crescendo aos poucos, de forma totalmente orgânica. Então dá uma ajuda pra gente, se inscreve no canal, não custa nada. Tá bom, gente? Para ajudar a gente não só a crescer, mas principalmente a continuar, a manter o canal, tá bom? Vou falar bem pouco, eu espero, sobre Vasco 3, Fluminense 2. Jogo que foi válido aí pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes do jogo se falava muito numa vitória que podia dar liderança pro Fluminense. E assim, eu falo aqui todos os vídeos, né, que o importante é estar no bolo de cima. Então assim, eu nunca pensei em ganhar do Vasco para ser líder do campeonato. Até porque a gente estava ganhando e não estava sendo líder. O Palmeiras ganhou do Botafogo, então a gente estava chegando aos mesmos 16 pontos do Palmeiras. Era isso que era importante, não era ser líder. Talvez se a gente fizesse mais alguns gols ali, a gente pudesse passar a liderança, mas isso era o menos importante. O importante é que a gente estava igualando com o Palmeiras e com o São Paulo, que perdeu o seu jogo. Ia ficar 3 times na ponta. Logicamente que não tem como ser 3 campeões, pelo saldo de gols ali, pelo critério de desempate. Era Palmeiras, Fluminense, São Paulo. Ou Palmeiras, São Paulo e Fluminense, se eu não me engano. Cara, isso já estava maravilhoso.
Isso já estava ótimo. E isso estava acontecendo depois de o que estava acontecendo, uma vitória num clássico. Ia ser um fim de noite perfeito. Ia ser uma rodada perfeita pra gente. Quase perfeita, né? Que o Palmeiras ganhou. E o Fluminense faz um bom primeiro tempo, que podia ter saído com 2 ou 3-0. O Fluminense fez um primeiro tempo muito sólido, muito consistente e muito bom. E aí, assim, eu tava bem tranquilo em relação ao resultado final, porque, assim, depois de um primeiro tempo tão bom do Fluminense, não foi um primeiro tempo maravilhoso não, mas foi um primeiro tempo muito bom, muito sólido, muito firme. Então, depois de um primeiro tempo tão bom, você não imagina que um time Noves fora, ser um grande clássico, ser um grande rival, a gente tem que respeitar, obviamente, mas o time do Vasco, no meu modo de ver, no meu modo de pensar, é bem inferior tecnicamente do que o Fluminense. Então eu não ia imaginar, acho que ninguém ia imaginar que assim, fosse acontecer muita coisa de diferente no segundo tempo. Achava que se falasse, ó, o Vasco vai fazer gol aí. Tudo bem, podia ser sim, pô. Porque acontece, é um clássico, é um jogão, não tem favorito. E o Fluminense começa o segundo tempo talvez tão bem quanto terminou o primeiro. E aí acontece o gol do Hércules, um golaço. Acho que foi aos 12 minutos do primeiro tempo. São 2 gols no início do Fluminense no primeiro tempo, com 55 segundos do Canóbio, e logo com 12 minutos do Hércules. Eu falei, cara, não me surpreenderia se o Vasco simplesmente morresse no jogo. E quando eu falo morrer no jogo, é se abater, porque, cara, leva 2-0 de um time que é superior tecnicamente e tá brigando ali pela liderança. Enquanto a gente, Vasco, né, no pensamento vascaíno, tá no início de recuperação no campeonato, no início de trabalho do treinador novo. Então, assim, cara, não sei se esse time vai ter força pra continuar depois de tomar um 2-0 sendo dominado desde o primeiro tempo. O Fluminense, até os 12, 15... Não, 15 eu já não sei, mas pelo menos até os 12 do segundo tempo, desde que começou o jogo, dominou o Vasco, cara. Então eu achei que o Vasco não fosse ter força, por mais que seja um clássico, por mais que o Vasco eu não vejo Vasco Flamengo, eu não vejo Vasco Botafogo, eu só vejo Vasco Fluminense, obviamente, porque eu sou Fluminense. Mas sempre contra o Fluminense, o Vasco entra com a faca nos dentes, dando a vida. E eu canso de falar, é exatamente assim que tem que entrar qualquer um em clássico. Quem não entra assim, tá errado, tá jogando o clássico errado. Eu não digo que o Fluminense não entrou assim, não. E eu não digo nem que o Fluminense parou de se doar, de se empenhar. Eu não vou falar isso, porque pode soar como um corpo mole. Só que, cara, o Vasco fez, eu não lembro a minutagem do gol, do primeiro gol, deve ter sido uns 5 minutos, depois do segundo gol do Fluminense. E eu fiquei espantado como o Fluminense sentiu o primeiro gol do Vasco. Porque se é um gol que a torcida do Vasco, a grande maioria, a torcida vai inflamar para você tentar buscar um empate, e aí um time cresce e o outro recua, é até compreensível. Mas antes de qualquer coisa que pudesse acontecer depois do primeiro gol do Vasco, parece que o time sentiu muito. Parece que estava jogando contra uma seleção absurda que, cara, a gente tomou um gol, fudeu. Eu não entendi o abatimento do time do Fluminense depois que tomou o primeiro gol. O time se borrou de medo depois que tomou o primeiro gol, inexplicavelmente, porque o time foi lá dentro do Palmeiras, na casa do Palmeiras, e bateu de frente, quase ganhou. Eu acho que perdeu porque foi prejudicado pela arbitragem, naquele pênalti, coisa e tal. Mas deu dedo, foi junto, porra. Acho que a rivalidade é maior contra o Vasco. Acho que uma vitória contra o Vasco, por ser um clássico, é mais significativa do que contra o Palmeiras. Dito isso, o time do Palmeiras é muito melhor do que o do Vasco. Ora, se o Fluminense bateu de frente com o Palmeiras em São Paulo, por que quer se borrar de medo de tomar um gol do Vasco?
E aí eu não digo pelo tamanho do clube, eu digo pelo time. Porra, cara. Sabe o que é o pior? Eu não posso chegar aqui e falar que o Fluminense parou de jogar. Realmente parou, mas não por acomodação, não. Por medo, parou de jogar porque tava se borrando, porra. Eu não posso falar nunca que o Fluminense perdeu pra ele mesmo. No intervalo, eu tava lá passeando no X, no X, e vi um vascaíno falando, tava 1 a 0 Fluminense, eu vi um vascaíno falando que o Vasco tava perdendo pra ele mesmo. Eu falei, cara, ninguém perde pra si próprio. Ainda mais em clássico. O nome disso aí que você tá fazendo é soberba. Ninguém perde pra si mesmo, cara. Do lado do outro lado tem um grande clube, porra. Você não pode perder pra si mesmo, você tá perdendo pra um grande rival seu, porra. Eu nem falei que é melhor do que você. Porque é. Tu não pode chegar aqui falando que o Fluminense perdeu pra ele mesmo, porque não perdeu pra ele mesmo. O Vasco, depois que fez o primeiro gol, eu acho que quando o Vasco faz o primeiro gol, já tava escrito que o Fluminense ia perder o jogo, tá? Eu falei assim, quando o Vasco fez o primeiro gol, o Fluminense tá a cara de tomar esse gol de empate. Assim que o Vasco fez o primeiro gol, cara. Pelo que eu vi Cara, eu estranhei a forma que o Fluminense se retraiu. Vou falar de novo, o Fluminense tava se borrando de medo do Vasco. E tava a cara do Fluminense tomar o gol de empate. E aí a torcida se empolga, inflama, o Vasco vem pra cima. O Vasco, cara, eu falei isso naquela derrota de 4 a 2 no Engenhão. Falei em mais algumas derrotas ali do Fluminense pro Vasco. O Vasco foi o time que quis jogar, ou o Vasco foi o time que mais quis jogar. E ontem, de novo, o Vasco não conseguiu jogar no primeiro tempo por mérito do Fluminense, que não deixou. E depois que o Vasco faz o primeiro gol, só o Vasco quis jogar por mérito do Vasco, não foi demérito do Fluminense, não. O demérito do Fluminense foi ele ter se assustado. Eu não sei o que aconteceu de verdade com o time. Ele se assustou com o gol que levou. Mas ainda tava 2 a 1 pro Fluminense, pô. Se assustar, legal. Opa, caralho. Mas pera aí, a gente tem jogador cascudo aqui. Vamos botar a bola no chão aqui. O Vasco ganhou, cara, 99% de mérito dele. Tá? 99% de mérito dele, cara. Veio pra cima, acreditou que era possível empatar a porra do jogo. E a torcida comprou o barulho e foi, empatou, pô. Mérito total do Vasco. E quando empatou, que já foi na parte final, eu falei, tá a cara do Fluminense tomar o gol da virada. E aí, engraçado, que quando o Vasco faz o segundo gol, você pensa assim, o Vasco tá satisfeito, tá perdendo de 2 a 0, pô. Tá ganhando um pontinho, mais um pontinho. E a postura do Fluminense tinha que ser o quê? Caralho, eu tava ganhando de 2 a 0, tomei um empate, eu vou ter que ir pra cima desses caras pra fazer o gol. Não posso sair daqui sem a vitória, pô, tava 2 a 0. Só que foi exatamente o contrário. Parece que o Fluminense queria que acabasse logo o jogo pra não dar uma merda maior, e o Vasco, eu vou virar essa porra. E tava a cara da merda. E virou. Com méritos. Com méritos. Mais uma vez, o time do Vasco, que é mais fraco tecnicamente, na minha opinião, do que o time do Fluminense, quis ganhar mais o jogo e ganhou. E mereceu ganhar. E mereceu ganhar. Talvez se o Fluminense mantivesse a postura do primeiro tempo, ainda que perdesse o jogo, o que eu acho difícil, acho que não perderia se mantivesse a postura do primeiro tempo, mas do outro lado tem um grande adversário que podia vir engolindo mesmo com o Fluminense mantendo a postura. Aí eu falaria que não foi uma derrota justa, mas da forma que foi, desculpa, não tem como dizer que não foi justo. Aí o Fluminense, o Freitas é impossibilitado de ser relacionado por aquele corte na cabeça. E o Fluminense faz uma partida muito ruim defensivamente. E o pior de tudo é ver Tricolor falando, e aí, o problema era o Freitas?
Eu nunca falei que o Freitas era o único problema do Fluminense. Mas claro que o Freitas era um problema pro Fluminense e continua sendo. O James, na minha opinião, fez um jogo horroroso. Falhou em pelo menos 2 gols. Mas quem entrou no lugar do Freitas foi o Guinasso, que, na minha opinião, foi seguro. Mas o Freitas foi muito mal. O James foi muito mal. Ah, com o Freitas em campo. Cara, provavelmente ele faria uma merda. Tu imagina o Freitas fazendo merda e o James mal do jeito que tava. Então, cara, não faz sentido nenhum você falar que, porra, com o Freitas em campo a gente não perderia. Porra. Você não pode atrelar a derrota à ausência do Freitas. A ausência do Freitas é reforço pro Fluminense. Tá bom? Ouvi também um amigo falando, o que sempre critica o Fábio, falando que ele falhou em pelo menos 2 gols do Fluminense que dava pra pegar. Pô, cara, é loucura criticar o Fábio, cara. Pelo menos no jogo de ontem é loucura, cara. Loucura. Primeiro gol do não sei se foi o Nuno, alguma coisa que eu não sei realmente o nome dele. É Nuno alguma coisa, acho que foi dele o gol, né? Pô, a bola passou na frente de 2 do James e de mais um que agora eu não tô lembrado. Porra, até chegar lá no cantinho. Como é que vai falar que dava pra pegar aquela bola? O terceiro gol foi no contrapé do Fábio. Como é que vai falar que ele falhou, cara? Que dava pra pegar? Pelo amor de Deus. Eu não sei se é implicância, eu não sei qual é o motivo de implicar com o Fábio. Zero culpa, cara. Pelo amor de Deus. Quando a gente tem culpa, a gente vem aqui falar, pô. A gente não passa pano pra ninguém, não, pô. A gente não precisa disso. Agora, alguns jogadores... Porra... Difícil falar, cara. O James, que é um bom zagueiro, fez uma grande final contra o Flamengo. Foi muito mal. O Samuel, acho que foi bem, não foi mal. O René não tava fazendo uma partida ruim, não, mas gerou o escanteio lá, cedeu o escanteio lá pro gol do Vasco. E não é só isso, mesmo que tivesse feito uma partida segura, cara, não tem cabimento. O Arana decidiu o último jogo. Ele não pode fazer 2 jogos seguidos, cara. Porra, não dá pra entender. Volto a repetir, a temporada do René não é ruim, não. Mas o Arana é mais jogador do que o René. O Arana decidiu o último jogo. Tem que dar sequência pro cara, porra. O cara nunca vai se entrosar com o restante do grupo. O Zubeldia tem algumas coisas que eu não consigo entender, pô. Não consigo entender de verdade. Martinelli e Hércules fizeram ótima partida. Martinelli infelizmente saiu lá, não estava se sentindo bem. O Hércules marcou um golaço. Só que aí, porra, aí é que tá. Ele bota o Otávio. Cara, o Otávio não foi mal, não, cara. Só que assim, na hora eu também não critiquei entrar o Otávio. Eu acho que já tava 2-1, eu posso estar enganado. Eu falei assim, cara, se ele puser depois reforçar um pouco a parte ofensiva, tudo bem botar o Otávio para ajudar mais na marcação. Só que o Fluminense parou, cara. O Fluminense se recuou demais. E aí a gente não sabia que ia resultar nisso. Mas era exatamente o contrário. O Fluminense recua muito, o Fluminense para, o Fluminense se borra. Bota o Ganso, cara, o Ganso é gênio. Só que era um jogo com uma intensidade muito grande. O Ganso não tem mais essa intensidade. O Vasco tava botando a correria do caralho, uma intensidade do caralho. Não dava pra botar um jogador como o Ganso. Era muito óbvio que o Fluminense ia perder meio de campo. Sabe? Perdeu. Eu acho que depois do resultado é mole a gente falar, mas eu acho que deveria botar o Alisson ao invés do Otávio. O Serna vai pro banco, fica desmotivado, faz merda pra caralho, daqui a pouco o empresário dele vem reclamar. Porra, desculpa, mas, pô, mano, tu não vai ser titular no Gato Savarino, cara. Aí vai vir do banco desmotivado? Vai pro inferno então, vai embora, cara. Pô, não fode, porra. Gostei do jogo do Canóbio, não só pelo gol, mas, cara, o que esse maluco se dedica, que ele volta pra marcar, que ele corre é sacanagem. E pra fechar, eu vou falar de John Kennedy e Casticho. O John Kennedy fez um bom jogo, fez umas paredes, uns pivôs bons, mais do que ele costuma fazer. Só que ele se enrola muito com a bola, cara.
Ele demora para concluir, ele demora para finalizar, ele se enrola muito com a bola. E o Caxisto, por sua vez, é muito fácil. Eu já vi gente falando que, porra, foi a pior contratação da história do Fluminense, joga nada. Porra, caralho. A torcida, eu não quero criticar a torcida, o torcedor fala o que quiser, irmão. Fala o que quiser, porque tem muita gente que discorda do que eu falo também, mas caralho, o cara só joga com bagre, porra. O cara não joga no time titular. Como é que tu vai tirar uma conclusão do cara agora? Mesmo que jogasse, é o terceiro jogo, sei lá, dele. Pô, calma, cara. Eu não acho que o Caxias já é mágico, e nem é foda, e nem é matador pra caralho, não acho não. Só que eu não consigo tirar uma conclusão dele agora. Eu também acho que ele entrou mal ontem. Mas ele entrou bem no jogo passado. E aí? Jogo passado já estavam pedindo ele de titular no lugar do JK. Esse jogo já estão pedindo que ele vá embora. Jogo que vem ele deve ser titular. O JK falou que estirou lá. Pode ser que ele seja titular contra o Galo. Se for bem, porra, é maravilhoso. Se for mal, não presta. A torcida tem que ter paciência, cara. Ainda mais com esses caras que vêm de fora. Não é simples. Queira vocês ou não, não é simples. Porra, porque o Lúcio chegou escaralhando. Sim, mas o Lúcio é a exceção que confirma a regra. Porra. Eu só não entendo por que o Mijan não tem oportunidade. Ah, precisa se adaptar. Vai se adaptar no banco pra sempre? O Alisson jogou com 5 dias de Fluminense, pô. O Mijan veio pra brigar ali com o Freitas, que é canhoto. Aí o Zubeldia não pode usar o Freitas, ele entorta o James pra botar o Ignacio. Não era James e Mijan que tinha que ser? Difícil entender também algumas coisas. O Zubeldia faz um trabalho bom. Já vi gente criticar. Cara, ele faz um trabalho bom. Desculpa, ele faz um trabalho bom. É loucura você dizer que ele não faz um trabalho bom. E ele é teimoso como todo treinador tem as suas manias, suas teimosias. Só que essas teimosias muitas vezes atrapalham. Ele tem que rever algumas coisas. No jogo que vem ele vai com Freitas de novo, Freitas e James. Enfim, cara, longe de ser terra arrasada, é muito mais doído pela forma que foi e por ser um clássico, óbvio, óbvio. Mas longe de ser terra arrasada, como se da mesma forma que se a gente ganhasse, longe de ser paraíso tropical, longe de ser rumo ao penta, tá? Desculpa, a nossa briga hoje não é... Aliás, vou falar uma coisa que possivelmente ninguém vai concordar. Hoje, ninguém briga por título, irmão. A gente tá na 7ª rodada. Ninguém briga por título na 7ª rodada. Na minha opinião, só começa a brigar pelo título a partir do segundo turno. No primeiro turno, a briga é para ver quem vai se candidatar a brigar pelo título. O Fluminense continua candidato a brigar pelo título. São 3 pontos de diferença dos primeiros colocados. Mas hoje, ninguém briga pelo título. A gente já tem uma ideia de que o Flamengo vai brigar, de que o Palmeiras vai brigar. Sim. Mas hoje não briga. Hoje briga para... O Flamengo e o Palmeiras, eles brigam para se confirmarem na briga pelo título. E Fluminense, São Paulo, Bahia, faz uma ótima campanha também, brigam para terem o direito de brigar pelo título. Isso daí, na minha opinião. Podem ficar à vontade para discordar. É preocupante a forma como a gente para de jogar, como a gente se borra de medo depois que toma o primeiro gol. Mas eu acho que a gente tem tempo para recalcular essa rota. Sábado já tem um jogo importantíssimo contra o Galo que a gente precisa vencer. O Galo não vem bem. Eu não vou falar que a gente não vem bem, a gente vem bem sim. A gente perdeu um clássico, na teoria, né, fora de casa, enfim. Ainda que fosse em casa, é clássico. Só que a gente precisa recalcular a rota e rever algumas coisas, pô. Vamos torcer para que o nosso sábado seja melhor do que a nossa quarta foi, e que a nossa quinta, obviamente, está sendo.
Gente, eu vou ficando por aqui. Vou pedir mais uma vez, se inscrevam no canal, deixem um like. A gente faz conteúdo do jeito que dá. Você vê que meu irmão faz conteúdo indo pro trabalho, eu faço conteúdo dentro do trabalho. Trago uma camisa do Fluminense, boto e gravo. Tô montando aos poucos ali um espaço para poder fazer vídeo, mas por enquanto não tá dando. Enfim, então ajuda a gente a crescer, a melhorar nossa estrutura e trazer mais conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Vou ficando por aqui. Só que ainda é Fluminense pra caralho. Saudações tricolores, forte abraço e até a próxima.